Bom dia a todos. Eu é que agradeço, né? Gostaria de agradecer à Associação Médica Fluminense, né? Na pessoa da presidente, doutora Zeidina Caldeiro, doutor José Luiz Rosati, né? Do Departamento de Clínica Médica, e da indicação do doutor Alain para fazer essa live a respeito do Manual de Direito Médico, né? Na verdade, esse manual é um manual introdutório, né? A gente quis elaborar um manual básico para os advogados que gostariam de ingressar nessa área de direito médico. Então, ele não tem um aprofundamento completo na área, não tem essa intenção. Ele é bem introdutório mesmo, ele fica no básico, mas a intenção inicial é de mostrar para os advogados que estão começando nessa área que o direito médico não é responsabilidade por erro médico, muito pelo contrário, ele tem a intenção, nesse momento, de atuar junto ao médico, colaborando com esse profissional, né, para evitar as demandas e não para trazer mais demandas, porque a gente já tem muitas. Hoje em dia a gente está tendo assim, está subindo 130% por ano o número de demandas na área médica, né? Seja para atuar contra um plano de saúde ou contra uma responsabilidade civil por erro médico, as demandas elas estão crescentes. Então, a intenção do manual é exatamente tentar segurar isso. Eu comecei a atuar em direito médico, assim, eu digo que eu não escolhi o direito médico me escolheu, porque eu fui atuar num escritório onde uma das advogadas era esposa de um médico, e aí a gente começou a montar contratos com especialidades de médico. Fazia um contrato para os otorrinos amigos, outro para dentista, outro para cirurgião plástico amigos, e a gente começou a montar grupos de contratos nesse sentido, trabalhando também com a prevenção, mas na época foi mesmo para apagar incêndio, né? Porque começaram a vir as demandas e a gente, quando a gente começa a atuar pelo médico, a gente tem uma visão diferente. A gente não tem aquela visão, vou processar aquele médico porque é defesa do consumidor, então, se o cliente é hipossuficiente, ele não vai pagar custa, não vai pagar sucumbência, não dá para atuar assim, com irresponsabilidade numa área de direito médico, até porque a gente está lidando tanto com a vida de um paciente, né, quanto com a vida de um profissional que dedicou parte da sua vida naquela profissão, que fez uma graduação que durou mais de 8.000 horas, que fez uma especialização que quase durou ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter muito compromisso com esse profissional. Então, assim, como eu atuo mais com médico, a gente tem que ter essa questão ética, e não só para quem está divulgando com médico, mas para quem vai divulgar para o paciente também. Não dá para você pegar uma ação de direito médico sem ter uma assistência técnica, estudar um prontuário e ver se realmente ali ocorreu algum fato que, por culpa ou por negligência, imperícia. Então, não dá para a gente atuar com risco de fazer um cliente ter uma sucumbência lá na frente, porque entrou com uma aventura jurídica, e, por outro lado, não dá para botar em risco a profissão a carreira daquele profissional, que pode ser suspenso pelo conselho, pode ter a sua profissão interrompida, suspensa, ou até mesmo cancelada pelo conselho. Então, a gente tem que ter essa seriedade. A intenção desse manual foi principalmente por isso. Quando eu comecei a montar a Comissão de Direito Médico, eu vi que em Niterói tinha uma carência desses profissionais. Não tinha quase, apesar de eu já estar atuando quase 20 anos nessa área de direito médico, eu tive dificuldade até de montar a comissão, porque eu comecei a buscar aqui em Niterói, né, porque a gente tem que ter uma comissão que os advogados sejam da OAB de Niterói, não pode ser do Rio. Então, eu tive essa dificuldade. Falei assim, então vamos elaborar um manual para a gente ver se a gente consegue mudar a mentalidade do pessoal que está entrando agora, dos advogados que estão entrando agora, a terem mais critério na hora de escolher seus clientes, na hora de advogar para o médico, não se arriscar em uma aventura na defesa de um médico se não estiver qualificado, porque você vai colocar em risco aquele profissional.
tem que estar muito preparado. Então, a gente começou a montar um trabalho vendo os artigos assim mais básicos, né? Aí a gente entendeu que tinha que começar pelos documentos médicos. Por quê? Porque toda vez que eu pegava para fazer a defesa de um médico, isso há 18 anos atrás, 16 anos atrás, eu tinha dificuldade com relação ao prontuário. Eu pegava um prontuário que só Jesus na causa, entendeu? Para poder destrinchar aquele prontuário, ou ele estava incompleto, ou ele estava ilegível, ou às vezes alguns médicos iam preparar aquele prontuário quando a demanda já estava ajuizada, então não tinha aquela ordem cronológica adequada, então a gente tinha que tirar leite de pedra praticamente. Então, por isso que eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar os documentos, falar sobre os documentos médicos, sobre o prontuário, a importância de ter um prontuário. Agora a gente já tem um prontuário eletrônico, né? Mas alguns médicos ainda estão resistentes. Aqueles mais antigos ainda usam prontuário de papel, de anotar, né? E tudo mais. Eu ainda tenho médicos assim. Mas, em geral, esse prontuário já está eletrônico e esse prontuário ele acaba funcionando para vários profissionais, principalmente quando é dentro de uma clínica, né? Que até assim, numa clínica ou num hospital, que passa por vários tipos de profissionais. Então, esse prontuário, ele é muito útil na hora da defesa de uma demanda, porque ali é um documento, né? É um documento que é uma prova que pode ajudar muito e colaborar muito na defesa daquele médico, né? Que ele cumpriu todo o protocolo, que ele pediu todos os exames, que ele fez toda a anamnese. Então, é fundamental esse prontuário. Então, o que eu quis mostrar nesse manual, para esses advogados, a importância de orientar os médicos a construir esse prontuário de forma legível, fidedigna, que não deixe escapar nada, porque aquilo ali vai ser, apesar de ser um documento do paciente, mas que fica com o médico, né, ele que armazena, e tem que armazenar mesmo. Esses dias eu recebi o telefonema de uma médica, tem um cliente me pedindo o prontuário dele de não sei quantos anos atrás. Você tem que ter esse prontuário, você tem que armazenar esse prontuário pelo menos 20 anos. Não pode não ter. Tem que deixar disponível para o paciente. É um documento sigiloso que tem que estar acessível a esse paciente, mas se ele tiver uma procuração, um outro familiar pode ter acesso a esse prontuário também. Então, assim, a importância desse prontuário, da elaboração desse prontuário, da armazenagem desse prontuário. Então, isso tudo a gente quis deixar claro. Agora, a gente está também com a questão do relatório médico, né? Agora, com essa situação do rol da ANS, se é taxativo, se é exemplificativo, esse relatório médico ele passou a ter uma importância maior ainda. Eu sempre utilizei muito o relatório médico, eu nunca atuei numa demanda que não tivesse lá no escritório. Para qualquer demanda, você tem que ter um relatório médico completo, com artigo jurídico, com tudo, para fortalecer a sua tese, né? E, por outro lado, quando a gente vai atuar na defesa de um médico, quando eu vou fazer a contestação, eu já estou com um auxiliar técnico do meu lado. Eu preciso de um auxiliar técnico para me orientar, porque eu não tenho conhecimento técnico da medicina. Então, eu vou fazer a defesa do direito, mas a defesa da tese técnica, se ali houve alguma falha, ou imprudência, ou negligência, ou imperícia, ou se não houve, eu preciso de um assistente técnico do meu lado. E esse assistente técnico ele é importante tanto quando você vai fazer a defesa do médico, quando você vai mandar contra ele. Porque esse assistente técnico é que vai te orientar se realmente ali tem necessidade daquela demanda, se realmente houve uma falha, se houve alguma coisa para se demandar. Então, esse assistente técnico, que pode ser até um perito judicial, mas que vai estar atuando ali como assistente técnico, ele é fundamental em qualquer processo de direito médico. Não dá para atuar sem um assistente técnico, tanto de um lado quanto do outro. Então, é importante colocar para esses advogados a importância desse assistente técnico. Assim, eu já atuei em alguns processos em que eu tive que ajudar até esse assistente técnico a elaborar um parecer, né? Fui para pesquisei bastante, ajudei esse assistente técnico, montamos um parecer, esse
parecer me ajudou na contestação, na defesa apesar de eu estar fazendo a defesa de direito, nessa contestação eu tenho que falar sobre a questão técnica também. Então, na contestação, eu coloco as referências técnicas baseadas nesse parecer desse assistente técnico. Agora mesmo estou fazendo uma defesa de uma otorrino, né, que teve uma cirurgia que houve um deslocamento da prótese, né, auditiva, e aí está sendo processada, e aí a gente está provando que ali aquele deslocamento não foi uma falha de procedência na cirurgia, né, teve outros elementos que geraram aquele rebaixamento, mas eu preciso dessas informações técnicas para basear a minha defesa. Então, eu tenho que ter um assistente técnico, não dá para advogar sem um assistente técnico, na defesa do médico, principalmente, e também para fazer a inicial. Não dá para você se basear só no Código de Defesa do Consumidor, porque apesar de eu ser contra o uso do Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente, é o que a jurisprudência usa, então é fato. Código de Defesa, o CDC é utilizado na relação médico-paciente, e infelizmente a gente ainda não conseguiu mudar isso, né? Aí, por conta disso, a gente tem uma relação, né, que é consumidor e fornecedor de serviço, né, que o Código de Defesa do Consumidor nos traz. E isso é muito ruim na hora de fazer a defesa do médico, né? Porque a gente tem a inversão do ônus da prova, que beneficia o consumidor, né, que é considerado hipossuficiente, não economicamente, mas hipossuficiente intelectualmente na questão questão de medicina, no caso, né, nessa questão especificamente. Então, a gente tem esse prontuário médico, que é fundamental, né? Agora a gente tem o relatório médico, que também começou a ser tão importante, já era importante. Agora, então, com essa questão da nova lei, né, que o presidente sancionou recentemente, que volta a dar importância ao rol exemplificativo, né, o rol da ANS, ser exemplificativo. Agora, essa caneta do médico, que seria esse relatório médico, ele está tendo uma importância maior ainda, porque o que o médico definir ali vai ser, apesar de passar por auditoria, por vários setores, ele começa a ter mais importância ainda. Então, é outro documento indispensável. Já era, por mim, sempre foi importante, mas muitos advogados nem utilizavam para iniciar a demanda. Mas ele é fundamental. Esse relatório médico é que vai direcionar o seu processo, o processo de quem está advogando para o consumidor ou até mesmo para quem está fazendo a defesa seja da clínica, né, do plano de saúde ou do médico. Esse relatório médico passou a ser protagonista, né, nessa relação. E outro documento que a gente usa muito e que é de suma importância é o termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Né? É outra situação que lá no início a gente teve muito problema com relação à defesa do médico, porque se utilizava um documento muito genérico, e aí ficava difícil de prender aquele documento à defesa do médico. Muitos juízes até desconsideram. E, hoje em dia, a gente está tendo ações até com relação à falta de informação, né? Porque é um direito básico do consumidor, do paciente, esse direito à informação clara, muito esclarecida, muito explicada. Esse termo de consentimento informado, ele tem que ser informado pelo médico e não como normalmente acontece, ou pela secretária do médico, na hora de um procedimento cirúrgico, de uma cirurgia plástica, normalmente quem fornece isso é uma secretária, e nem explica, o autor acaba, né, o paciente acaba assinando aquilo ali, não lê detalhadamente. Então, a gente, com um trabalho preventivo, a gente está ajudando muito, e às vezes até elaborando para esses médicos
esse termo de consentimento, e bem específico. Não dá, é lógico que não dá para detalhar esse termo de consentimento informado, até porque o paciente ele não tem muita informação, não dá para usar termo técnico, nada disso. Ele tem que ser muito claro, e ele tem que ser explicado para o paciente, os riscos daquele procedimento, né, os efeitos colaterais, porque isso ajuda muito na defesa. Entendeu? A gente, às vezes, consegue salvar uma ação com um termo de consentimento informado bem detalhado, entendeu? Que mostra os efeitos adversos. Eu tive um caso de uma cirurgia plástica em que houve um óbito, porque a paciente teve uma... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Fugiu. Ela teve... Ai, quando dá aquele problema na perna. Fugiu agora a palavra... Trombose e embolia Isso, pulmonar? teve uma trombose. Mas ela não usou a meia que tinha sido indicada no termo de consentimento informado, não fez as caminhadas que o médico tinha, tudo que tinha sido colocado no termo de consentimento informado, ela não realizou. Então, quer dizer, fica difícil você não conseguir uma improcedência nesse caso, porque tudo que tinha sido orientado, a paciente não fez. Veio a óbito, o médico não foi processado na esfera civil, mas teve que ir à delegacia prestar depoimento, eu o acompanhei, e realmente não teve um processo na esfera civil que realmente foi constatado que não houve nenhuma imprudência, negligência, nenhuma culpa daquele profissional, muito pelo contrário, ela fez todas as revisões. Isso aconteceu, parece, 2 semanas após o procedimento cirúrgico, não tinha nenhum problema com a cirurgia, mas ela veio a óbito por conta dessa trombose, entendeu? Então, assim, esse termo de consentimento informado, ele é fundamental em procedimentos invasivos. Não dá, até mesmo em outros profissionais, até fisioterapeutas que fazem alguns procedimentos, eu estou sugerindo que façam termos de consentimento informado, os odontólogos que estão fazendo procedimentos de estética têm que fazer termos de consentimento informado, isso é imprescindível. Esse prontuário é imprescindível para saber se o paciente tem algum tipo de alergia. Então, assim, isso tudo são medidas que a gente vai adotar para tentar fazer uma defesa plena desse profissional. Entendeu? Então, quanto mais a gente prevenir esse profissional, preparar esse profissional para evitar as demandas, eu entendo que esse percentual começa a diminuir. E até preparar esses advogados para não entrarem, não ajuizarem ações que não tenham relevante comprovação de uma falha. A gente está lidando com a vida de um profissional, com a carreira de um profissional, não dá para levar isso na brincadeira, né? Os desafios para os advogados especialistas são muitos, eles têm que estar preparados para a defesa desses profissionais, né? Por outro lado, também não dá para entrar com demandas temerárias, sem ter certeza de que, de fato, ocorreu, né, alguma falha ali. A gente teve muitos casos, assim, eu já fiz defesa até de, como é que fala? Fonoaudióloga, que tinha que tinha loja de aparelhos auditivos. E, assim, aquela fonoaudióloga, aquela profissional chegou no meu escritório com tanta tristeza, com um choro tão forte, que aquilo, eu acho que foi a primeira demanda que eu peguei nessa área de responsabilidade civil, né, nessa questão. Ela falou assim, eu vendi um aparelho auditivo e ele está me processando, ele quer 400 mil de indenização, porque ele não se adaptou ao aparelho. Sabe, aí você vê aquele
profissional chegando com o processo na mão, chorando, desesperado, botando a carreira dela em risco. Não dá para você advogar de uma forma superficial. Eu peguei aquele processo, eu falei assim, eu vou salvar essa ação de qualquer jeito. Me debrucei naquela ação e, assim, estudei tudo, e a gente conseguiu realmente uma improcedência, porque não houve nenhuma falha. O fato dele não ter se adaptado ao aparelho não tem nada a ver com o serviço que foi prestado. Então, isso é muito importante. É importante que o advogado tenha essa consciência. Então, esse material, esse manual, ele tem essa finalidade de mostrar, né, de mostrar alguns artigos que falam, né, sobre várias coisas dentro do direito médico. A gente citou aqui, vou até ver o nosso roteirinho do... A gente fala sobre a responsabilidade do médico, do sigilo médico, que é fundamental, né, com a questão do paciente. Eu tive um caso de um paciente que era HIV, e aí ele não tinha passado essa situação para a família, e a família ligou para a casa dele e falou. O hospital ligou para a casa dele, ele estava internado e falou que ele era HIV, que ele tinha saído do hospital sem ter tido alta. Então, assim, essas questões são muito sérias. A questão do sigilo, né, é muito sério. Até por isso que o prontuário ele está disponível só para o paciente. Ele só vai ser disponibilizado para outra pessoa da família em caso de óbito, ou então por autorização através de uma procuração. Isso é importante, a gente ter em mente que esse prontuário não pode ir para a mão de qualquer um. Vamos ver aqui. Vou falar um pouquinho dos artigos. Doutora Solange? Pois não, doutor? Eu acho que seria interessante a senhora comentar também o outro capítulo que a senhora escreveu, chamado Violência Obstétrica. Pois é. Esse termo violência obstétrica é um termo que realmente ele já foi muito questionado, né? Mas como todos os artigos já estavam utilizando esse tema, ele foi mantido, né? O que acontece? Essa questão de violência obstétrica, ela veio muito à tona por conta das redes sociais, né? E aí, a gente está com um problema que, assim, muito médico agora, obstetra, já não está mais querendo fazer parto, por conta até dessa questão de que tudo virou violência obstétrica, e isso é muito sério, né, doutor? Isso é muito sério porque isso afeta os profissionais, mas, assim, agora com a questão das doulas também, vindo a atuar nessa questão do parto humanizado, né? O parto humanizado veio à tona por conta dessas questões de muita cesariana. Então, a minha filha acabou de fazer um parto humanizado recentemente, minha neta está com 7 meses, e conseguiu levar uma enfermeira obstétrica para o hospital, foi muito bem atendida no hospital em Niterói, um hospital de convênio aqui da nossa cidade, teve um parto humanizado, foi excelente. A médica plantonista atuou o tempo inteiro, ela ficou 12 horas em trabalho de parto, num hospital particular, com plantonista, com uma enfermeira obstétrica que ela trouxe, não teve problema algum. O que a gente tem que estar tentando esclarecer para os advogados é que a violência obstétrica, ela pode acontecer antes do parto, durante o parto ou após o parto. Ela pode acontecer por qualquer pessoa e não especificamente pelo médico. Pode ser um enfermeiro, pode ser uma fisioterapeuta. A gente tem que discutir muito essas questões, porque nem tudo é violência obstétrica. E agora ficou um pouco banalizada essa questão, né? As redes sociais começaram a cada um colocar um caso, outro caso, e banalizar muito essa questão da violência obstétrica. Não é bem assim. A violência obstétrica ela acontece até quando
uma parturiente está tentando entrar num hospital e não tem vaga. Isso é uma violência obstétrica, entendeu? A gente tem que parar de achar que a violência obstétrica é praticada pelo obstetra. Tem várias maneiras de violência obstétrica. A violência obstétrica, ela pode acontecer quando um pai não pode acompanhar uma gestante, ou uma parturiente. São várias questões que envolvem a violência obstétrica e que não é especificamente provocada pelo obstetra, né? E a gente começou a levar isso aí. A mídia começou a levar muito essa questão de violência obstétrica e banalizar essa situação, provocando assim um medo dos profissionais e não quererem mais. O meu próprio obstetra falou, eu não faço mais parto, ele já não fez o parto da minha filha, porque minha filha queria um parto normal de todas as formas. Então, assim, muitos profissionais já não querem mais fazer parto por conta disso. Por outro lado, a gente sabe que a gente tem uma demanda de cesarianas enorme. Ela começou a fazer um acompanhamento pelo plano de saúde de quantos médicos, o percentual de parto normal, né, pelo plano de saúde que tinha, ela não conseguiu um médico que tivesse 1 ou 2 casos de parto normal pelo plano de saúde. Então, ela foi orientada, vai para um hospital, né, para emergência, e aí você vai fazer o parto pelo plantonista, porque o plantonista, ele já está no hospital. É muito difícil você querer que um médico de um convênio fique 12 horas lá, né, já que ele não vai ganhar esses honorários, fique 12 horas lá num trabalho de parto, como foi o caso dela, de 6 da manhã a 6 da noite. Não existe isso, a gente não pode exigir isso de um profissional, a não ser que você tenha recurso para bancar esse profissional, as horas desse profissional, a gente tem que respeitar isso. Entendeu? Então, assim, essa questão de violência obstétrica, né, tanto a violência psicológica quanto a violência física, a gente sabe que tem alguns casos que realmente ocorreram, sabe, de médicos serem violentos, serem ofensivos nas palavras, né, de usar alguns termos pejorativos na hora do parto. Isso a gente conhece, mas isso não é lei, isso não acontece sempre. Não dá para generalizar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esse termo violência obstétrica realmente é um termo forte, ofende o profissional, agride, né? Como existe violência até na seara jurídica. Você tem vários advogados que cometem violência psicológica com seus clientes, como em toda profissão. Agora, a gente demonizar, né, um obstetra por conta de achar que tudo é violência obstétrica, não dá. Então, assim, o que eu acho importante é o plano de parto. Eu acho muito interessante o plano de parto, porque você pode, junto com aquele profissional, né, a gestante, aí a gente vai falar sobre uma outra questão, sobre a questão da relação médico-paciente, né? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar em direito médico é a relação médico-paciente. Por quê? Porque essa relação, por vários motivos, ela está muito deteriorada. Ela está deteriorada por conta de atendimentos a toque de caixa, que a gente sabe que às vezes acontece, principalmente quando a gente está atuando com médicos de plano de saúde que tem que atender uma demanda muito grande, até para suprir aquilo que ele recebe né, por cada atendimento, que a gente sabe que é ínfimo. Né? Mas, por outro lado, se for um valor muito alto, isso vai onerar no plano de saúde e aquela pessoa não vai ter como pagar aquele plano. Né? São várias questões que têm que ser pensada nessa situação. O que acontece? Tanto nessa questão de violência obstétrica, quanto, em geral, de atendimento relação médico-paciente, ela tem que ser revista. Tem que ser revista porque quando você tem uma relação boa entre médico e paciente, eu falei antes da gente entrar, né, que eu fiz um tratamento oncológico há 2 anos atrás, na parte da oncologia, a gente vê uma relação médico-paciente muito boa, muito forte, porque como a gente está lidando com uma doença muito grave, em geral, esses profissionais, eles acabam ficando mais atentos e mais
mais carinhosos por causa daquele quadro e tal. Eu realmente fui abençoada com profissionais assim, excelentes, tanto oncologista, quanto mastologista, como fisioterapeuta oncológica, como nutricionista oncológica, eu realmente fui abençoada. E eu acredito que muitas pessoas sejam. Tem muito profissional muito bom. Eu sempre tive médicos excelentes, então, assim, eu não tenho por que falar dos médicos que me atenderam, mas, às vezes, a gente encontra, assim, a minha filha foi atendida por uma médica pediátrica, eu fui numa consulta, eu fiquei paralisada na consulta, porque foi uma consulta tão desumanizada, foi assim, a palavra que eu estou utilizando é forte, mas eu fiquei chocada, porque como eu tenho um filho de 34 anos, e eu tinha pediatras que, na verdade, se tornaram amigos, eu vi uma consulta tão mecanizada de medir, pesar e para você ter uma ideia, não houve um momento em que a mãe sentasse com a médica e falasse questões mais detalhadas sobre a criança. A consulta se restringiu àquilo ali, mas eu sei que isso não é o comum. Eu não posso generalizar os profissionais por conta daquele atendimento. Você está me entendendo? Então, assim, em geral, os profissionais são qualificados, eles prestam um bom serviço, os médicos são atenciosos, até porque não dá para fazer um diagnóstico de uma doença e um prognóstico se você fizer uma consulta toque de caixa e simplesmente fazer uma medicina defensiva que o paciente chega no consultório, você dá uma lista de exames para ele fazer e não toca nem no paciente. Existem alguns casos assim, mas isso não é o normal. A gente não pode generalizar, entendeu? E isso também funciona com relação à violência obstétrica. Quando você tem uma relação médico e paciente muito desenvolvida, muito boa, em que todo o pré-natal foi feito com aquele profissional, onde se estudou a melhor forma de tentar um parto normal, você vai para aquele parto confiante naquele profissional. Eu duvido que você vai processar um profissional desse se você não conseguir ter um parto normal. Eu fiz uma cirurgia que o médico, sem querer, com bisturi elétrico, queimou minha perna. Eu fiquei com 2 cicatrizes. Mas o médico é meu amigo. Eu vou processar um médico porque tenho duas cicatrizes de queimadura pelo bisturi. Essa relação, a minha relação com o meu médico, ela é tão forte que ela é acima de qualquer coisa. Entendeu? Então, essa relação ela tem que voltar aos tempos, não digo nem voltar aos tempos antigos, onde a gente tinha um médico de família, né? Que aquele médico atendia seu pai, atendia a criança, fazia o parto. Não dá para voltar a isso. A gente sabe que a medicina evoluiu muito, mas também não dá para fazer um atendimento a toque de caixa, como tem em alguns casos. Então, esse tipo de coisa que tem que ser passado na faculdade, essa humanização da relação médico-paciente que precisa ser restaurada, no meu ponto de vista. Doutora Solange, isso acho que a senhora tocou num ponto fundamental. Aqui no nosso departamento, em tudo que a gente faz, nós temos sempre procurado alertar para essa área. Eu tenho certeza que todos os participantes aqui estão completamente sintonizados com isso. Viu? A parte de humanização, a parte de deixar de ser um atendimento mecânico, que seja um atendimento personalizado. Daí nossa estranheza também de sermos vistos apenas como um código do consumidor, como se a pessoa estivesse comprando um saco de batata. Não, na verdade. Então, a gente imagina que num atendimento personalizado, esse tipo de relação fique impensável, em última análise, né? Mas, bom, os pontos que a senhora ressaltou, acho que são excelentes, né? Eu fiz questão de falar da violência obstétrica, porque pode ser até chocante. A gente pensar, é violência do obstetra. Não, não é violência do obstetra, né? É todo um contexto. A gente vê isso na televisão, gestantes indo de porta em porta sem conseguir entrar para ter o parto, quer dizer, uma coisa horrível, né? Agora, essa violência ela acaba acontecendo até durante o pré-natal.
né? Durante o pré-natal, no caso de pacientes de SUS e tudo, que não consegue fazer um pré-natal. Às vezes vai uma na primeira consulta e depois só vai no parto, porque não conseguiu. Então, assim, a violência obstétrica ela tem que ver, né, numa dimensão maior, e não especificamente pelo obstetra. O que aconteceu? Eu vou relatar um caso, porque a gente está aqui entre médicos. A minha filha fez o parto e tudo, e aí ela sofreu uma violência obstétrica pela anestesista. O que aconteceu? A gente estava no hospital, ela estava, né, em trabalho de parto, entrou uma anestesista, que a gente supôs que seria do hospital, e não era. Não sei quem entrou em contato, eu não sei se existe uma máfia dentro do hospital que avisa um anestesista de fora para ele estar ali. E aí, essa anestesista, ela, quando acabou o parto, ela, na sala de parto, ela cobrou da minha filha os honorários dela. Minha filha acabando de pegar a bebê e botar no colo para amamentar, você tem que me pagar R$ 4.000 na hora do parto, entendeu? Isso aí é uma violência psicológica. Uma mãe está preparada para uma notícia dessa, que não tinha nem contratado o serviço. Essa anestesista saiu lá da sala de parto e foi cobrar a mim do lado de fora. Olha que situação. Né? Você, ao mesmo tempo que você recebe uma notícia maravilhosa, que acabou de sua filha dar à luz depois de 12 horas de trabalho de parto, onde você ouviu os gritos do corredor, vem a anestesista me cobrar uma conta que a gente não contratou um serviço, né, de uma anestesista que viria para acompanhar o tempo todo, porque a gente entendeu que se ela está no hospital, o hospital teria que ter um anestesista, se fosse o caso de precisar de uma cesariana, ou até mesmo o caso de fazer uma anestesia durante o parto normal. A gente entende que o hospital teria que ter anestesista, porque quando você chega para operar de emergência, o hospital tem que ter anestesista ali. Correto? Ou eu estou errado? Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Não, acho que a senhora está certa, no meu entender. Eu estou aqui para aprender também com vocês, mais para aprender do que para ensinar. E aí, o que aconteceu? Essa anestesista, ela foi me cobrar esse valor. Falei, doutora, eu sou advogada, eu sou até presidente de uma comissão de direito médico, a senhora está equivocada. O que eu vou pagar? Por que eu tenho que pagar por esse valor? Porque tem que pagar a anestesia. Eu falei, mas a senhora deu anestesia? Não, eu não dei anestesia. Ué, mas você está me cobrando um serviço que não foi prestado? Mas é porque eu fiquei aqui várias horas. Eu falei assim, mas eu não te contratei para ficar aqui várias horas. Se realmente eu tivesse contratado, eu te pagaria esse valor. O problema não é pagar. Mas é que esse contrato não foi realizado, nem verbalmente, nem expressamente. Eu não posso ser cobrada de um valor que não foi contratado. E essa anestesista fez mais. Como ela viu que eu não ia pagar, no dia seguinte ela foi no quarto da minha filha cobrar novamente. Aí eu entrei em contato, né, com a ouvidoria do hospital, e aí, na mesma hora, a ouvidora falou, não, doutora, não, a senhora não paga nada, não pague nada, porque a gente não tem esse tipo de serviço aqui no hospital. Quer dizer, uma anestesista de fora, que alguém ali dentro do hospital já ligava e já fazia esse contato, ela vinha, muita gente, na hora, eu acho, da emoção paga e tal. Entendeu? Então, isso aí também foi uma violência obstétrica. Você imagina, psicologicamente, você acabando de dar à luz, ser cobrado de R$ 4.000. É loucura, né? Então, é isso. Assim, basicamente, tem vários assuntos para mencionar nesse manual. Eu queria que vocês lessem. Eu digo novamente, é um manual introdutório. A nossa intenção é fazer vários volumes e ir aprofundando o tema cada vez mais, né, para esses advogados irem se familiarizando, e quem gostar do direito médico começar a ingressar nessa área, para fazer defesa de médico, junto ao conselho de classe, que é também muito interessante essa área de atuação. Tem muita área de atuação, sim, atuar pelo paciente, mas atuar de forma honesta, né? Onde realmente tem necessidade para tentar salvar a vida de um paciente que precisa de uma UTI. Um dos primeiros casos que eu ajuizei, que foi emblemático para mim, foi colocar um cunhado numa UTI do Antônio Pedro.
ele era paciente oncológico, estava com uma leucemia já grave, e ele estava na enfermaria. E o médico me deu um relatório pedindo que ele fosse para a UTI, mas que o hospital alegava que não tinha vaga, não tinha vaga. Eu fui para a Justiça Federal, né, porque o Antônio Pedro é federal, aí eu ajuizei, então eu me lembro que numa sexta-feira veio um juiz do Rio, porque não tinha no Juizado Especial Federal, naquele dia, nenhum juiz de plantão, ele me deu uma liminar, e eu fui caminhando, né, o doutor Celestino toda, levando aquela liminar, entreguei a liminar no Antônio Pedro, e quando eu cheguei em casa, ele já estava na UTI. Quer dizer, até uma morte digna, é interessante você advogar para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, ou a qualidade de morte. Então, isso tudo a gente tem que pensar. É muito bonita essa área de direito médico, principalmente quando você ajuda alguém. Eu já, quando você até ajuiza ação junto ao INSS, tentando uma aposentadoria por invalidez de um paciente que teve indeferido uma liminar junto ao INSS, porque os procuradores do INSS, eles têm uma ordem de rejeitar. A perícia é para rejeitar. Eu ouvi isso de um procurador do INSS. Não, a gente tem que rejeitar tantos por cento. E aí, quem quiser que vá para o judiciário. Isso é muito duro. Eu já tive pacientes de chegarem de cadeira de roda no meu escritório, pedindo, pelo amor de Deus, para restabelecer o auxílio-doença, que aquela pessoa não tinha como trabalhar. Entendeu? Aí você consegue restabelecer o auxílio-doença, você consegue uma aposentadoria por invalidez, e isso te dá uma satisfação que é maior do que qualquer honorários. Porque, às vezes, você pega uma demanda dessa que a pessoa não tem nem como te pagar, entendeu? Mas, assim, a satisfação profissional ela é tão grande que ela é maior do que qualquer honorários. Então, assim, quem atua nessa área, quem tem interesse em atuar nessa área, tem que ter essa mentalidade. Não dá para pensar diferente. A gente vai trabalhar com a vida das pessoas, tanto do profissional médico, quanto daquele paciente. Então, a gente tem que ter responsabilidade nesse momento. É isso que eu queria passar para vocês, o que eu estou tentando passar para os advogados. Olha, doutora, muito obrigado. Acho que foi excelente, esclarecedora a sua palestra. Ficam todos convidados a baixar o manual. Eu já li várias partes do manual, essa da violência obstétrica, já li aquela parte introdutória de documentação também, que é tão importante hoje para nós. E eu vou abrir discussão, já tem pessoas aqui querendo... nós sabemos que a senhora falou que está com problema de saúde na família, se a senhora tiver que se retirar, tudo bem, mas enquanto o pessoal estiver aqui perguntando, eu vou liberar as perguntas, tá? Nós agradecemos muito, e é muito importante essa interface entre essa constelação que é o direito e a constelação que é a medicina, porque nós temos muitas interfaces comuns que nós temos realmente que trabalhar, são visões diferentes, são universos diferentes, muitas vezes, que nós não estamos adaptados, e esse diálogo de hoje é importantíssimo para podermos estabelecer terrenos comuns de diálogo, de conversa. Então, o Francisco Massa, que é obstetra ginecologista, quer fazer uma consideração, uma pergunta. Por favor, Francisco. Francisco, me ouve? Miguel Chaves quer fazer uma pergunta. Levantou a mão. Por favor, Miguel Chaves. Rosati, está ouvindo? Rosati, está ouvindo? Agora o Francisco está. Parabéns à doutora Solange, muito, muito interessante toda a sua explanação. Eu só queria fazer uma observação no caso do anestesista. Eu acho que o obstetra é o líder de uma equipe que está fazendo parto. Eu não sei se esse obstetra foi ouvido no caso do anestesista. Existem duas maneiras de ter o bebê em Niterói. Ou você faz pelo SUS, aí você faz o parto com a equipe do hospital, ou você contrata uma equipe para fazer o parto. Obstetra, anestesista, pediatra, instrumentadora e, às vezes, uma doula, enfim. O obstetra é o responsável por toda essa equipe.
eu achei estranho que esse obstetra que fez o parto da sua filha não tomou nenhuma iniciativa. Eu acho que cabia a ele esclarecer, entendeu? Eu acho que teve uma falha aí de, de equipe mesmo, né? Porque o obstetra não faz o parto sozinho, Sim, entendeu? Eu acho que foi indevida essa cobrança, porque ele não prestou serviço, mas o obstetra deveria estar liderando essa equipe para organizar tudo. eu entendo até que o fato dela ter ficado ali aquele tempo todo, ela teria até prestado um serviço se ele tivesse sido contratado. O importante é a informação, não houve informação, não houve uma informação prévia. Olha, eu sou uma anestesista particular, eu posso acompanhar o parto da sua filha, e se tiver que ficar, a senhora paga os meus honorários das horas. Entendeu? Isso não foi informado. Se tivesse sido informado, ok, mesmo não sendo ali do hospital. Mas isso não foi informado. Aí, de repente, você vinha com aquela cobrança, principalmente a minha filha, que estava acabando de dar à luz, eu achei aquilo realmente Eu assim, também, eu achei absurdo mesmo, absurdo. Isso entendeu? foi Mas eu acho uma que sala de parto. faltou ali um entrosamento entre o obstetra e o anestesista. Pois Eu é. acho que o obstetra deveria ter tomado a frente de tudo que aconteceu com a sua filha lá. Foi uma pena, realmente. Uhum. Tá, muito E, obrigado. e uma coisa que poderia ser linda e ter sido linda até o final, teve esse Claro, desfecho, né? foi Mas uma pena mesmo. isso não Mas ela ficou colocou. bem, amamentou e está tudo bem com Não, foi ela. ótimo. A bebê está Ah, que bom, linda, então. Que graças a bom, Deus. Mas a parabéns, então, gente pela sabe neta. que isso não é regra, doutor. A gente Claro, sabe que isso não é claro. regra. Eu só quis citar um fato, né, para mostrar que não é só o obstetra que comete, né? A gente teve um caso aí de uma anestesista que foi infeliz na colocação dela. Entendeu? Não estou nem Olha, desqualificando ela como profissional, mas talvez ela tenha que rever a conduta que ela está adotando, porque de repente ela está acostumada a fazer isso e funcionar, só que ela deu azar de ter encontrado uma foi. advogada, né? Olha, eu faço pré-natal na rede pública de saúde de Niterói, aqui na Policlínica de Itaipu, e posso dizer, e a senhora pode visitar lá, que lá faz um pré-natal humanizado, sem nenhuma violência obstétrica. A senhora está convidada a conversar um pouquinho lá com a gente. Aliás, dá até uma dica lá para a gente também. Ah, que ótimo, estou à disposição. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Eu Solange. Obrigado, quero Rosati. assinalar aqui que o doutor Francisco Massa é obstetra há mais de meio século nessa cidade. Inclusive, eu sou grato a ele porque ele fez parte de aliás, de mais de uma das minhas filhas, né? E até hoje ele está na luta, e eu tenho certeza que ele luta por uma medicina humanizada, por uma boa relação médico-paciente e para evitar a violência obstétrica há mais de meio século. Então, Com doutor certeza, Miguel Rosati. Chaves, muito obrigado, Francisco. Sua Obrigado, participação Rosati. foi ótima também. Então, Miguel Chaves também tinha uma pergunta, uma informação. Doutora Solange, a senhora falou aí nessas coisas todas e não falou no onde é que o clínico, os clínicos, que tem vários clínicos aqui na live, a pergunta é qual é a frequência da demanda jurídica, né, em relação ao médico clínico que está lá no consultório, que não faz coisas intervencionistas ou coisas... É comum isso? Não, não é comum. É muito pouco. Só assim, quando há um erro de diagnóstico, que o paciente considera que houve um erro de diagnóstico, e aí aquela coisa, perda de uma chance, né? Habitualmente o Mas clínico tem... são muito poucas. Eles têm feito termo de consentimento livre informado? A maior parte Não, dos clínicos? o termo de consentimento livre informado, ele é utilizado mais para procedimentos invasivos. Perfeito. Como o clínico não comete nenhum procedimento, como, por exemplo, o ginecologista que faz um preventivo, ele não precisa de um termo de consentimento para fazer um preventivo numa paciente, entendeu? É só quando a gente tem uns procedimentos mais invasivos. Tá com uma microfonia, peço até desculpa. Pediria ao Anderson para ver se ele consegue corrigir isso. Às vezes, deixa eu só complementar com um dado aqui. Eu tenho um irmão, doutora Solange, que é colega seu, advogado, e a tese dele de conclusão do curso
né, de direito, foi sobre direito médico. E há uns anos atrás, ele recebeu um telefonema de uma colega do Norte, advogada, e que tinha um marido médico e que fez uma cirurgia por videolaparoscopia, e o cliente dele desenvolveu uma úlcera por micobactéria atípica. E aí ela queria que foi feita uma demanda contra ele e por causa de infecção, chamada infecção. E aí ele me ligou. Eu fui um assistente técnico à distância, né? Digamos assim. Ele mora aqui no Rio, mas me ligou. Miguel, eu pego essa causa. Eu digo, conta aí. Ele explicou, não, é porque ele fez a cirurgia por vídeo, mas a esterilização do material dele foi com glutaraldeído, não foi no autoclave. E o glutaraldeído a gente já não usava há 20 anos. E ele estava no interior. Falei, Conrado, nem entra nisso. Você vai levar o cliente seu vai levar um pau e você vai perder a causa. Não tem como. Então, o camarada fez uma esterilização do material com glutaraldeído, que aqui nos grandes centros não se usa mais. E também não deve ser usado, por consequente, no interior. Então, às vezes, o assistente técnico é importante, não quer dizer, às vezes sempre é importante. Sempre. O assistente técnico é imprescindível tanto para o autor quanto para o médico, mas o médico sempre usa, né? Mas o autor, a gente tem a dificuldade quando o autor é hipossuficiente economicamente e não tem como patrocinar um assistente técnico, né? Às vezes a gente tem que... pelo autor. a gente tem que se valer até de ajuda de algum profissional, de algum médico conhecido, até um cliente nosso. Você pode fazer essa assistência técnica gratuita? Foi isso que meu irmão fez, na verdade. Exatamente, porque é uma demanda que você não pode arriscar. Né? Então, você tem que ter certeza que ali houve imprudência, negligência, imperícia. Né? É verdade. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Nada, disponha. O Francisco está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? Desculpa, Francisco Rosati. Massa. Desculpa, Rosati. Não persistiu aqui, desculpa. Bem, nós agradecemos muito a doutora Solange. Eu acho que isso era um assunto que poderia ter inúmeros desdobramentos pelo que a gente viu aqui, né? Tem casos e mais casos, dúvidas e mais dúvidas. O doutor Paulo César Nâncida quer fazer um comentário ou uma pergunta. Por favor, Paulo César. Paulo César, me ouve? Eu estou te ouvindo, que o meu microfone estava fechado. Eu queria chamar a atenção para um fato que vem ocorrendo. A medicina hoje está dividida em os médicos que fazem consultório e os médicos que fazem sobre aviso em hospitais. Certamente, à medida que os grandes hospitais começam a atender sobre aviso, são pacientes que vão para o hospital e não tem vínculo nenhum com a equipe médica que vai atendê-lo. E ali, essa relação médico-paciente clássica, que tanto preconizada, praticamente não existe. E os advogados vão ter que estar preparados para uma enxurrada de queixas jurídicas de pacientes que são atendidos na emergência em hospitais de grandes redes. Eu não sei se eu estou pessimista quanto a isso. Eu sou médico que faz consultório e que só faço cirurgia eletiva. Agora, cirurgias de urgência que estão sendo feitas, as famílias, os pacientes conhecem o médico quando entra no hospital, quando é atendido, que é chamado pelo plantonista para ver aquele caso. Eu não sei se vocês têm essa sensação, se os médicos têm essa sensação, ou se isso já chegou para os advogados. Porque as grandes redes têm seus departamentos jurídicos, porque eles sabem que o indivíduo ganha muito mais dinheiro processando uma grande rede do que processando um médico sozinho. Qual a opinião de vocês sobre isso?
Doutora Solange, a senhora quer dar opinião sobre isso? É aquela velha questão da relação médico-paciente, né? Que está deteriorada, que não existe nesses casos, né? No caso específico, o doutor Paulo citou, né? Dos médicos plantonistas, ou que vão de sobreaviso e caem de paraquedas naquele procedimento. O grande número de demandas, ela está muito relacionada a essa falta de relação médico-paciente. Sem sombra de dúvida. E se isso continuar, a tendência é aumentar muito. E se processar tanto o hospital quanto o médico. Quando é na rede pública, a responsabilidade é objetiva, então vai direto em cima do Estado, ou quem quer que seja, né, o ente que esteja envolvido, seja o município, o Estado ou a União, mas com relação aos hospitais particulares, vão ser processados, e talvez por tabela o médico também. Essa relação médico-paciente, ela tem que ser modificada, até para reduzir essas demandas. Esse é meu ponto de vista. Rosângela, Bem, acontece que, desculpa a minha veemência, acontece que isso está se massificando e cada vez mais os doentes vão nas emergências e são operados pela emergência. Quer dizer, deixa de ser cirurgia eletiva, clássica, para ser cirurgia de urgência. E aí o relacionamento médico-paciente e o relacionamento pecuniário não existe mais. Acabou. Verdade. Essas e outras questões são grandes. Acho que o assunto é amplo, embora o nosso horário seja restrito, né? Mas fica aqui até como sugestão para nós, para uma reflexão para o futuro, né? Porque é importante que isso seja bom, porque vai ser bom tanto para o médico e principalmente para o paciente que é consumidor, porque ele precisa dessa assistência médica, ele precisa de uma assistência médica de boa qualidade. Quando eu falo médico, é de todos os profissionais da saúde, de boa qualidade, e a deterioração disso não é boa para ninguém, a verdade é essa, né? Então, nesse sentido, eu agradeço mais uma vez a vinda da doutora Solange aqui, de todos os participantes. Esse departamento só existe, eu repito sempre isso, por conta de vocês que estão aqui nos assistindo, porque senão ele não existiria. E nós sempre tentamos trazer temas de interesse geral, porque já que o nosso público é assim eclético, e essa interface direito-medicina, nós temos que estar realmente muito preocupados quando a doutora diz que houve um aumento de 130% em um ano nessas questões jurídicas. Isso, então, é uma escala extraordinária de aumento. Nós todos temos que estar conscientes, preocupados com isso, e, mais uma vez, agradecendo a participação da instituição AB, da doutora Solange, do escritório que ela representa também, e do fato dela ter perdido o tempo dela para poder não só estar aqui, como também ter escrito 2 capítulos no manual, que, afinal de contas, é um manual exatamente nesse sentido de poder melhorar a relação entre o médico e o paciente, entre a medicina e o direito, e poder melhorar, em última análise, a assistência a todos. Então, doutora Solange, muito obrigado, agradeço a presença de todos e convidados todos para a próxima reunião no dia 11, que terá o título Sífilis, a epidemia esquecida. Eu é quem agradeço a vocês, a participação de todos, e estou disponível, deixei disponível meu e-mail para quem quiser tirar qualquer dúvida, ou até mesmo o nosso escritório, o Mote Assunção, que atua nessa área há 20 anos, e a gente está aqui para ajudar os advogados a terem essa mentalidade de que não dá para advogar achando que tudo é erro médico. Vamos ter parcimônia, vamos ter sensibilidade para atuar nessa área que a gente está lidando com vida, tanto do paciente quanto a vida de um profissional. Um abraço a todos, meu bom dia. Foi um prazer. Muito obrigado.